normalmente, ou a família percebe que a pessoa está com dificuldade, a família tem que ficar repetindo, começa a ficar difícil conversar com aquela pessoa, e daí a família começa a pedir para ela fazer uma avaliação. Mas quando a própria pessoa identifica, acontece mais ou menos assim. Ela diz assim, eu ouço, eu não sou surda, eu ouço, só que às vezes eu não entendo o que as pessoas falam. Daí ela começa a associar que aquela pessoa tem uma dicção ruim, de que a pessoa fala muito baixo, mas isso começa a acontecer reiteradas vezes. Ela tem essa sensação de que está com mais de uma pessoa conversando, ou num restaurante, ou numa turma de amigos, e daí ela ouve. Ela sabe que as pessoas estão falando, mas ela não entende nada, ela não consegue acompanhar a conversa. E por que que isso acontece? Porque na verdade ela está começando a perder a audição. A pessoa não perde toda normalmente, né? O que mais acontece não é perder toda a audição de uma hora para outra. Isso acontece em algumas situações de acidentes, enfim. Mas essa perda auditiva que a gente costuma ver, ela vai acontecendo primeiro nos sons agudos e depois ela vai acometendo os sons graves. E aí a pessoa vai perdendo alguns sons, alguns fonemas, geralmente o S, o Z, algumas letras que fazem os sons mais agudos, ela não entende, aquele som não entra mais. E aí no meio de uma frase, ou de várias frases, ou de um contexto, esses pequenos sons que ela perde fazem ela ter essa sensação. Ela ouve a palavra trocada, ela troca as palavras, ela não entende muitas coisas, e aí no meio daquele contexto ela se perde, ela não entende. Então esse momento de que ela começa a perceber assim que algumas coisas ela tá perdendo, a pessoa se queixa que ela, por exemplo, não ouviu a campainha do celular, que normalmente é mais aguda, ou que ela não ouviu a campainha de casa, que geralmente é uma coisa mais aguda, ou essas pequenas coisas assim que é só eventualmente, que são alguns sons, mas que ela continua achando que ela tá ouvindo bem, é um primeiro sinal de que ela deve procurar fazer uma avaliação, deve fazer uma audiometria e, no mínimo, ir acompanhando anualmente se isso está progredindo ou não. Outra dica boa que a gente pode dar, se a pessoa tem casos de perda auditiva na família, avô, pai, um tio, um irmão, ela deve procurar fazer esse acompanhamento ainda mais cedo. Então a gente sempre indica assim, lá no seu check-up anual, geralmente você deve fazer a audiometria junto também. Ah, mas não indicou perda auditiva, então não vou fazer mais. Faça todos os anos para ir acompanhando, porque hoje ainda não é considerado perda, mas ano que vem pode ter caído um pouquinho, então é um sinal de que a gente deve acompanhar mais de perto. E aí, aproveitando esse gancho de quando que a gente identifica que começou a perder a audição, a gente diz que quando a pessoa começa a perder a audição é uma perda leve, que não atrapalha 100% da vida da pessoa. E até relativamente pouco tempo atrás, 10, 15 anos, não existia uma tecnologia boa para atender quem tivesse perda leve. Aqueles aparelhos auditivos antigos, eles não alcançavam essas frequências baixas. Então a gente acabava realmente dizendo, espera mais um pouco para botar o aparelho, porque ele só vai ajudar quem tem uma perda maior. Hoje isso é completamente ao contrário. Desde o primeiro sinal de perda auditiva, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já preconiza que a gente já protetize, que a gente já comece a usar os aparelhos auditivos desde o primeiro sinal de perda, que é para impedir que essa perda grave, né? E para impedir que a compreensão dos sons que o cérebro deixe de compreender. Então aí acho que a gente já deu várias dicas, né? Primeiro, observar se está perdendo alguns sons, se está com a sensação de que ouve e não entende, é um excelente sinal de que é preciso já ir avaliar, fazer audiometria. Observar se tem casos de perda auditiva na família, também é um sinal de que comece a fazer a audiometria de acompanhamento mais cedo. E se for diagnosticada uma perda auditiva, mesmo que ela seja leve, que ela seja inicial, já é o momento de colocar os aparelhos e começar a tratar essa perda, para ela não piorar.